No inverno de 1692, uma pequena vila puritana mergulhou em histeria coletiva, desencadeando julgamentos que transformariam medo religioso em instrumento oficial de condenação. O que começou com comportamentos estranhos de algumas jovens rapidamente evoluiu para acusações públicas de bruxaria, abalando estruturas sociais frágeis. Em uma comunidade rigidamente religiosa, qualquer sinal inexplicável era interpretado como manifestação do mal, alimentando suspeitas e desconfiança entre vizinhos. A crença profunda na presença constante do diabo criava terreno fértil para que rumores se transformassem em acusações formais diante das autoridades locais. Assim, o medo deixou de ser sentimento privado e passou a orientar decisões judiciais que marcariam a história americana de forma irreversível. Salem era uma colônia marcada por conflitos internos, disputas por terras e rivalidades familiares, que já fragmentavam a comunidade antes das acusações surgirem. A estrutura puritana valorizava a disciplina rígida e temor constante ao pecado, criando um ambiente onde comportamentos divergentes eram vistos como ameaça espiritual. Além disso, tensões políticas entre vila e cidade vizinha ampliavam ressentimentos que seriam explorados durante os julgamentos subsequentes. Quando as primeiras acusações foram formalizadas, autoridades religiosas aceitaram testemunhos baseados em visões e sonhos como evidência legítima. Esse tipo de prova, conhecido como evidência espectral, permitia condenações baseadas apenas em relatos subjetivos e experiências invisíveis. À medida que os processos avançavam, o número de denunciados crescia rapidamente, espalhando pânico por toda a região. Pessoas respeitadas, mães de família e até líderes comunitários passaram a ser arrastados para interrogatórios públicos. A pressão para confessar tornava-se intensa, pois admitir culpa frequentemente significava sobrevivência temporária diante da ameaça de execução. Já aqueles que insistiam na própria inocência enfrentavam um destino muito mais cruel sob decisões judiciais aceleradas. As execuções públicas transformaram o medo coletivo em espetáculo macabro, reforçando a crença de que justiça divina estava sendo cumprida. Entretanto, algo inesperado começou a surgir quando dúvidas discretas passaram a circular entre autoridades e membros influentes da comunidade. Alguns líderes começaram a questionar discretamente a validade das evidências espectrais, percebendo que decisões estavam sendo tomadas com base em relatos impossíveis de comprovar. A ruptura ganhou força quando familiares de acusados influentes passaram a exigir revisão formal dos processos conduzidos até então. Questionamentos públicos começaram a enfraquecer a confiança absoluta nas cortes, abrindo espaço para a investigação mais cautelosa. Gradualmente, tornou-se evidente que rivalidades pessoais e disputas por propriedades haviam influenciado diversas denúncias apresentadas como espirituais. A revelação de motivações econômicas por trás de certas acusações abalou profundamente a narrativa dominante de batalha espiritual. O governador da colônia passou então a intervir diretamente, pressionado por críticas crescentes sobre abusos processuais. Com a suspensão da aceitação de evidências espectrais, muitos processos perderam sustentação imediata diante da ausência de provas concretas. Prisioneiros começaram a ser libertados lentamente, revelando o impacto devastador que meses de encarceramento haviam causado em famílias inteiras. Entretanto, para aqueles já executados, nenhuma revisão judicial poderia restaurar vidas interrompidas pela histeria coletiva. A comunidade passou a enfrentar peso moral de reconhecer que inocentes haviam sido condenados sob decisões precipitadas. Confissões obtidas sob coerção começaram a ser reinterpretadas como resultado de medo extremo e pressão institucional. A histeria que dominara Salem revelou-se exemplo dramático de como o pânico coletivo pode distorcer sistemas judiciais inteiros. Ao encerrar oficialmente os julgamentos, autoridades reconheceram falhas processuais que comprometeram a credibilidade institucional da colônia. Décadas depois, pedidos formais de desculpa seriam emitidos, tentando reparar simbolicamente danos irreparáveis. A história de Salem passou então a ser estudada como advertência sobre os perigos da intolerância e da fé transformada em arma judicial. O episódio revelou que instituições humanas, quando guiadas pelo medo, podem legitimar injustiças sob a aparência de moralidade absoluta.
Com o passar dos anos, os julgamentos de Salem deixaram de ser apenas evento local e tornaram-se símbolo duradouro de paranoia institucionalizada. Historiadores passaram a analisar o caso sob múltiplas perspectivas, incluindo fatores psicológicos, sociais e econômicos envolvidos na explosão acusatária. Estudos posteriores sugeriram que medo, rivalidade e instabilidade política criaram combinação explosiva capaz de desestabilizar qualquer sistema judicial frágil. A partir dessa compreensão, Salem passou a representar alerta universal sobre os riscos de decisões baseadas em crenças não verificadas. O episódio ecoou em momentos posteriores da história, quando sociedades novamente permitiram que suspeitas substituíssem provas concretas. Psicólogos analisaram comportamentos das jovens acusadoras, investigando possíveis influências emocionais e sociais sobre suas declarações. Sociólogos destacaram como estruturas rígidas de poder amplificaram acusações sem mecanismos eficazes de contestação. Juristas modernos utilizam o caso como exemplo clássico da necessidade de provas materiais e direito pleno à defesa. Assim, Salem tornou-se espelho histórico capaz de refletir falhas recorrentes em sistemas legais ao redor do mundo. A história demonstra que medo coletivo pode ser mais poderoso que qualquer prova racional quando instituições cedem à pressão popular. Hoje, ao revisitar aqueles acontecimentos, percebemos que justiça exige prudência, método e coragem para resistir ao pânico coletivo. O julgamento dos céus revelou, na verdade, fragilidade profundamente humana diante do desconhecido e do medo religioso. Mais do que história sobre bruxaria, trata-se de estudo sobre responsabilidade moral dentro de comunidades pressionadas. Cada geração enfrenta seus próprios medos coletivos, mas nem todas aprendem com erros documentados no passado. A verdadeira lição de Salem permanece clara: justiça só sobrevive quando razão prevalece sobre histeria e intolerância.